Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa doutrina cristã bem específica sobre o casamento, sabe? Vamos analisar os princípios, os propósitos e as regras, sempre olhando o que o texto original nos diz. E qual vai ser o nosso caminho? Bom, a gente começa com a definição básica do matrimônio. Depois, explora os porquês da instituição. Em seguida, a gente vê quem pode se casar e, para fechar, a gente entende quais são as relações que são proibidas. Então, vamos começar pelo começo, né? Pela base de tudo. Como é que essa doutrina define o casamento na sua essência? Olha, o documento é bem direto ao ponto. Ele estabelece, logo de cara, que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Ou seja, a poligamia, que seria um homem com várias esposas ou uma mulher com vários maridos, isso aí está explicitamente fora de cogitação nessa doutrina. E essa definição não surge do nada, claro. A fonte vai buscar o fundamento lá nas Escrituras, como nessa passagem de Mateus. A ideia de que os dois se tornam uma só carne é central aqui. Isso apresenta o casamento como uma união sagrada, que foi criada por Deus e que, por isso mesmo, não deveria ser desfeita pelas pessoas. Ok, agora que a gente já entendeu o quê, vamos avançar para o porquê. O texto aponta 3 propósitos principais. 3 grandes razões para a existência do casamento. Esses 3 pilares, segundo a fonte, são o seguinte. Primeiro, o auxílio mútuo entre o casal. Segundo, a propagação da humanidade com filhos legítimos. E terceiro, funcionar como um meio para evitar o pecado, a tal da impureza. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro propósito é a companhia, o suporte um do outro. Para ilustrar isso, o texto busca lá na história da criação, em Gênesis. A ideia é que o casamento foi feito para que marido e mulher se ajudem, sabe? Para que um ofereça apoio e companheirismo para o outro. O segundo propósito é a procriação, bem direto. O documento se refere àquele mandamento bíblico de ser fecundo e multiplicar-se. Então, dentro dessa visão, o casamento é o lugar certo, o contexto legítimo para ter filhos e garantir a continuidade da espécie. E o terceiro propósito, segundo o texto, tem uma pegada mais moral, mais espiritual. O casamento é visto como uma espécie de remédio contra a impureza, oferecendo um caminho justo para o desejo sexual. A citação de 1 Coríntios reforça bem essa ideia. Casar é a melhor opção para quem não consegue viver em celibato. Certo, já vimos a definição e os porquês. A pergunta agora é: quem é que pode se casar de acordo com essa doutrina? O texto vai trazer uma regra geral e também uma orientação bem específica para os cristãos. Bom, o princípio geral é bem amplo. O casamento é descrito como algo honroso e permitido para todo tipo de gente. A única condição que o texto menciona aqui como fundamental é a capacidade da pessoa de consentir de forma racional, de forma consciente. Só que aqui a coisa muda. O texto faz uma distinção muito importante para os cristãos. Ele diz que o dever deles é se casar somente no Senhor, ou seja, com outra pessoa que também seja crente. E aí vem um alerta bem forte contra o tal do jugo desigual, que seria se unir com pessoas não crentes, idólatras ou gente que defende o que a fonte chama de heresia condenável. E para mostrar o perigo que eles enxergam nisso, o documento usa um exemplo bíblico super conhecido, o rei Salomão. O argumento é que, mesmo com toda a sabedoria dele e com o favor de Deus, as suas esposas estrangeiras acabaram desviando ele para o pecado da idolatria. Funciona quase como uma lição, um aviso. E com isso a gente chega na nossa última parte, que é onde se definem os limites de um casamento válido. Aqui o texto é bem específico sobre as proibições, traçando uma linha bem clara de quem não pode se unir. A regra principal aqui proíbe o casamento entre parentes muito próximos, seja por laço de sangue, que é a consanguinidade, ou por afinidade, que são os laços que surgem com o casamento. E, segundo o texto, a autoridade final para definir esses limites é a Bíblia. Essa proibição tem raiz direta lá no livro de Levítico. O capítulo 18, que está citado aqui, é usado pela fonte como a base para uma lista bem detalhada de relações proibidas, como entre pais e filhos, irmãos, tios e sobrinhos e por aí vai. E o ponto final aqui é bem forte. De acordo com essa doutrina, essas uniões são consideradas incestuosas e por isso são nulas desde o começo. O texto afirma que não existe lei humana ou mesmo consentimento das pessoas que possa tornar essas relações legítimas. Elas são vistas como algo fundamentalmente errado. Então, só para a gente amarrar tudo que a gente viu, a doutrina define o casamento como monogâmico entre um homem e uma mulher.
Os propósitos são 3: ajuda, procriação e pureza. Para os cristãos, tem aquela regra específica de casar com outros crentes. E, finalmente, existem proibições bem claras baseadas nos laços de parentesco descritos na Bíblia. E assim, a gente destrinchou a lógica interna e a base bíblica de uma visão doutrinária bem específica sobre o casamento. Isso acaba deixando a gente com uma reflexão, né? Como é que uma estrutura como essa, com raízes em textos tão antigos, interage e conversa com o mundo e com os entendimentos de hoje?